Glória, glória, glória a Deus. Irmão, nós não somos merecedores de ter um corpo redimido do pecado. Nós não somos merecedores de ter nossos olhos abertos para ver a diferença que há entre o pecado e o mundo que está aí no dia de hoje, né, irmão? Do pecado. Nós não temos nós não somos, nós não sentimos merecedores, mas é pela misericórdia de Deus que Deus tem aberto nossos olhos, nos tirado das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que nós venhamos receber a remissão dos pecados e ter sorte entre os santificados pela fé em Jesus Cristo. Irmão, que coisa maravilhosa é nós podermos ver a diferença que Deus falou ali em Malaquias, que haveria uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas Deus tem falado na sua palavra que nós ainda aqui na terra seríamos purificados. Deus tem falado na sua palavra que nós ainda aqui na terra seríamos embranquecidos. E Deus tem falado aqui na sua palavra que nesta terra nós seríamos também provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Em Daniel capítulo 12, no Velho Testamento, antes do livro de Mateus, diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então os irmãos vê que esse corpo físico que nós comemos, bebemos, tomamos banho, dormimos, nada sabe das coisas espirituais. Porque quem está na carne, quando vê falar das coisas de Deus, é loucura. Mas existe um espírito dentro deste corpo, e Deus dia a dia tem nos purificado, né? Capítulo 12 de Daniel, versículo 10. Dia a dia Deus tem nos purificado, embranquecido e provado. Ai, terra! Oh, mistério! Irmão, mas é interessante que nós sentimos essa diferença, essa cobrança espiritual. O Espírito Santo de Deus todo dia nos falando que quer que nós venhamos nos separar, que quer que nós venhamos nos santificar, que quer que nós venhamos buscar, que não nos quer de qualquer maneira, que quer que nós venhamos ser diferentes. Todos os dias Deus vem nos falar dessas coisas, dessa transformação que Ele quer na nossa vida. E muitas das vezes nós não entendemos, não é verdade? O que Deus está querendo que nós venhamos nos separar, que nós venhamos nos purificar, porque o corpo físico, diz em Gálatas, o corpo físico luta contra o espírito, né? Gálatas capítulo 5, glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. As obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Então os irmãos veem que a nossa carne física, ela quer o pecado, porque nós estamos no corpo de pecado. Adão e Eva estavam no corpo de pecado, e Deus falou: vou ter que tirar vocês do paraíso, porque senão vocês vão comer da árvore da vida e vão se manter aqui eterno e no pecado. E eu sou santo, essa terra é santa, e vocês vão ter que sair. E nós estamos na terra em que Adão e Eva foi colocado, só que o Filho de Deus veio até nós e nos deu o direito à árvore da vida quando nós saímos do corpo, para que nós venhamos a receber o direito à vida eterna. Mas temos que renunciar, tem que ser salvo, tem que ser batizado. Quem quer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, quando nós cremos e somos batizados, o nosso homem interior ali, o nosso homem carnal, ele morre, e nós começamos a aprender como ser transformado para viver no céu como um anjo de Deus, como uma pessoa do bem, uma pessoa que quer bem ao próximo, que não gosta do pecado, que se separou das obras de Satanás
aí nossos olhos vão ser abertos e todos os dias nós vamos nos escandalizar com aquelas coisas terríveis que o mundo faz e que vai lameando as suas vestes dia a dia para o afastar de Deus. Porque Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer transformar, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, e isso faz com que Deus não nos ouça. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós ali gritamos: Senhor, terra, lavanda, subelebendecai, Ele prontamente envia seu anjo para nos ali ajudar, porque os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Amém, irmão? Vamos glorificar o Teu Caspar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Irmão, nós estamos falando sobre a purificação do corpo, para que quando nós vemos deixar esse corpo aqui, nós vamos receber o novo corpo com o Espírito purificado dentro desse novo corpo. Terra, porque Deus não vai preparar um corpo glorificado para botar um espírito de pecado, um espírito corrompido pelo pecado. Mas Ele está nos cobrando dia a dia uma transformação, uma separação, uma purificação. Para que quando nós viemos deixar esse corpo, vemos entrar no outro corpo glorificado, e é somente subir para a glória e entrar no céu, porque as portas vão estar abertas para nós. Mas um espírito corrompido pelo pecado, ele não pode entrar no céu, onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós estamos completando com Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Vamos para o versículo 10, porque o anjo falou para Daniel selar as palavras, porque o tempo estava longe ainda. Mas no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 10, diz: E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo, irmão? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Terra. Olha aí. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Viu aí o mistério? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Os irmãos vê que Deus tem falado aqui na sua palavra, que aquelas pessoas que cometem as coisas mundanas, que estão com as suas vestes cheias de pecado, ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Essas pessoas estão com seu espírito corrompido do pecado. Então Deus, que ama o ser humano, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que salvasse o mundo, não pode pegar um espírito corrompido e botar num corpo glorificado. Mas por isso Ele nos dá conselho no capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, se nós somos santos, se nós escolhemos andar com Jesus, se nós escolhemos a luz para andar, nós sabemos que estamos indo para o caminho de receber um corpo glorificado, e o nosso espírito, que já está limpo, lavado, vai entrar nesse corpo glorificado. Agora, se o nosso espírito está corrompido com o pecado, não ouvimos a voz de Deus, que desde o dia que o homem entende do que é o bem e o errado, Deus usa os vasos, Deus fala no seu coração, não vai por esse caminho. E o homem não entende que Deus não quer o seu mal, mas muito pelo contrário. Ele quer que o homem venha ter o pleno conhecimento da verdade, para que o seu espírito venha ser purificado e ele venha entrar no céu pelas portas. Nós vamos encerrar esta palavra com Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos, Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Está vendo, irmão?
Se nós tivermos a sorte de ser santificados, porque o homem às vezes está no pecado, e a porta é larga, que ele está naquela porta larga, ele acha que o seu corpo físico está purificado, o seu espírito está purificado, aí ele sai do corpo e não vai poder receber o corpo novo, porque o corpo novo é santo, e para que tenha um encaixe 100%, o espírito também tem que ser santo. Aí o corpo velho do pecado está com o espírito do pecado, o corpo se desfaz, o espírito do pecado aparece, aí não pode entrar no corpo glorificado porque não combina, não é verdade? Mas nós lemos aqui no versículo 18, para abrir os olhos e das trevas nos converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Jesus Cristo. Que coisa gloriosa! Então, se nós tivermos sorte, irmãos, de ser glorificados pela fé em Jesus Cristo, nós vamos receber um corpo maravilhoso da parte do Senhor e nós vamos morar na glória ali com os anjos, porque o corpo dos anjos são um corpo glorificado, o espírito dos anjos são um espírito glorificado, purificado, embranquecido, e o espírito que está ali no céu dos santos são o espírito glorificado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. E se o nosso espírito estiver santificado, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, nós vamos ter direito à árvore da vida e vamos glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para sempre ali na glória. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus, porque é só vitória. 3 vezes vitória, e é só vitória, e é só vitória em nome de Jesus.